demais colegas deputados, deputadas. Esse deputado vem até a tribuna hoje discorrer sobre um assunto de extrema importância, principalmente para quem habita os aglomerados urbanos e principalmente as regiões metropolitanas do estado do Paraná. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e esta comissão ela tem tratado com muita propriedade a Lei Federal 13.089, mais conhecida como Estatuto das Metrópoles, que foi sancionada no início de janeiro pela presidente Dilma, e discorre sobre as diretrizes de planejamento, gestão e consolidação de políticas públicas de interesse comum dentro dos grandes aglomerados urbanos das regiões metropolitanas. Importante por quê? Porque hoje 78% da população brasileira vive em cidades. 54% da população brasileira vive em regiões metropolitanas, ou seja, 100 milhões de habitantes. Se tratando de Paraná, aproximadamente 6 milhões de pessoas vivem nas regiões metropolitanas do estado do Paraná. E quem vive em região metropolitana, e eu sou um deputado de região metropolitana, sabe que é na região metropolitana aonde estão os grandes problemas no que diz respeito às questões urbanísticas. E, infelizmente, nesse país, durante muito tempo, se tratou do problema urbano com desdém. As primeiras regiões metropolitanas instauradas no país foram de forma arbitrária durante a ditadura militar. Foram 9, das quais Curitiba é uma delas. Depois, a partir da Constituição de 88, os estados tiveram a prerrogativa de deliberar sobre o assunto. E fizeram isso, criaram regiões na tentativa de resolver problemas regionais, para propiciar crescimento, desenvolvimento e atender às demandas e os anseios das populações. Em 2001 veio o Estatuto das Cidades, que não modificou muito. E agora, em 2015, foi sancionado o Estatuto das Metrópoles. Quem sabe, um marco no que diz respeito, Escravinato, no que diz respeito à tratativa das questões urbanas. E esta Comissão de Assuntos Metropolitanos, presidida por esse deputado, durante vários meses, tratou deste assunto com muita propriedade, fazendo conversas com a SEDU, Comec, Paranacidade, conversas com o Ministério Público, porque são instituições que estão envolvidas com esta problemática das regiões metropolitanas e precisam dar solução, precisam fazer com que a lei, Estatuto das Metrópoles, seja entendida pelos gestores públicos, prefeitos, pelos vereadores, pela sociedade civil organizada e que esta lei seja implantada. Sendo assim, nós temos, a partir do mês de outubro, e mais especificamente falando, amanhã, o início de vários fóruns metropolitanos que irão se estender até o final de novembro, realizados por essa comissão. E eu gostaria aqui de citar esses fóruns e as datas para que os senhores deputados, dentro das suas regiões, participem e façam enriquecer o debate. Curitiba, no dia 20 de outubro, às 9h30 da manhã, no plenarinho, ou seja, amanhã. Campo Mourão, 5 de novembro, às 1h30 da tarde, na Câmara de Vereadores. Apucarana, 6 de novembro, 9h30, na Câmara de Vereadores. Umuarama, 12 de novembro, às 13 horas, na Câmara de Vereadores. Maringá, 13 de novembro, às 9h30, na Câmara de Vereadores. Cascavel, 26 de novembro, às 13h30, na Câmara de Vereadores. Toledo, 27 de novembro, 9h30, na Câmara de Vereadores. E Londrina, na Câmara de Vereadores, mas a confirmar. Ou seja, todas essas regiões englobam um total de 199 cidades paranaenses. 6 milhões de habitantes. Todas as cidades, todas as câmaras de vereadores, os prefeitos, a sociedade civil organizada de todas essas cidades estão contactadas para fazer parte deste amplo fórum de debate sobre a implantação da Lei Estatuto das Metrópoles, que vai nortear os caminhos das regiões metropolitanas e a vida de 6 milhões de habitantes.
E esta comissão tem muito orgulho de dizer que está trabalhando exaustivamente na construção desses trabalhos. E hoje eu fui surpreendido quando abri a Gazeta do Povo e vi uma reportagem questionando a Comissão de Assuntos Metropolitanos como se fosse uma comissão simplesmente inerte, que não tivesse atividade nenhuma. E eu gostaria de dizer a quem fez esta matéria que eu acredito no erro humano. Eu também já errei. E acredito que vocês tenham errado nesse sentido, porque não foram, em nenhum momento, contactar a comissão, o seu presidente e nenhum dos seus integrantes para lhe darem as devidas respostas. A comissão vem trabalhando e muito na construção desses fóruns. Inclusive, além dos fóruns metropolitanos que serão feitos nas regiões, nós temos um fórum virtual. Já existe um site à disposição de todos os prefeitos, câmaras de vereadores, cidade civil organizada, constituído por esta comissão, para que a gente faça um amplo debate virtual desta problemática que envolve as regiões metropolitanas e da aplicação desta nova lei, que vem ser um marco no que diz respeito às questões urbanas. E amanhã, aqui em Curitiba, no plenarinho, vão estar presentes no primeiro Fórum Metropolitano do Ministério Público, o doutor Alberto Veloso Machado, com quem eu participei em reunião e fizemos uma videoconferência para tratar principalmente da questão de governança interfederativa dessas regiões. Vai estar presente também Carlos Augusto Storer, analista de desenvolvimento municipal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano Paraná Cidade, estuda e palestra sobre o Estatuto das Metrópoles. Vai estar presente também Álvaro Cabrini Júnior, assessor técnico de planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Álvaro Cabrini Júnior, que integra grupo de trabalho do governo do Estado que estuda o Estatuto das Metrópoles. Vejam, o Estatuto das Metrópoles é um desafio. Por quê? Porque o país, durante muito tempo, deixou de lado essa questão de planejamento. E existe muito passivo que já está consolidado e precisa se enquadrar essa lei. Mas o que difere essa lei das outras é justamente isso, que ela engloba o passivo que ficou lá no passado, que vem lá do passado. E a discussão é válida, é importante, porque muitas das regiões metropolitanas do país vão ser destituídas. No Paraná, por exemplo, a única que se enquadra, preenche vários requisitos desta lei, é a região metropolitana de Curitiba. As demais, nenhuma preenche os requisitos. E nós vamos ter que discutir isso em conjunto com os prefeitos, com a sociedade civil organizada, com a Câmara de Vereadores, com o governo do Estado. Temos 3 anos para fazer isso, porque a lei é bem clara. Se até o final de 2017 não tiver sido construído nessas regiões, não tiver sido identificado as funções públicas de interesse comum. Vou concluir. Deputado Alexandre, uma parte, por favor. Deputado, quero parabenizá-lo pela manifestação com clareza e competência, demonstrando que realmente o senhor está presidindo com toda a dedicação a esta comissão. Dizer que o Sudoeste do Paraná também está com essa discussão, apesar de lá não existir ainda a região metropolitana instalada, mas há um interesse de nos aprofundar. Estamos conversando junto com o presidente dessa casa, deputado Demar Traiano, deputado Paulo Lito, deputado Guto Silva e também deputado Nelson Luerce. Nós precisamos, juntamente, os 3 polos da região, 2 vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, buscar alternativa, ou como região metropolitana, ou uma outra alternativa que possa fazer com que a região usufrua de alguns benefícios, principalmente em relação aos financiamentos habitacionais, porque estamos nos ressentindo nesse sentido de que estamos tendo prejuízo neste e em outros aspectos que realmente a região poderá, através da região metropolitana ou um mecanismo similar, obter benefícios importantes. Então, temos interesse, inclusive, em ter o apoio da sua comissão para encontrarmos essa alternativa. Obrigado, Vilmar Rochimbach. Vejam, as regiões metropolitanas, para elas serem as cidades que... Para concluir, deputado Alexandre. Vou concluir. As cidades, para se dizerem metropolitanas, elas têm que
ter função pública de interesse em comum, senão elas não são metropolitanas. Por exemplo, saneamento básico, lixo, transporte, isso tem que estar integrado. E elas vão ser obrigadas a construir um plano de desenvolvimento urbano integrado, paralelo ao seu plano diretor, que vai ter que ser apreciado aqui nesta Casa de Lei e aprovado. Mas, enfim, o debate em torno dessas questões se inicia amanhã aqui com a região metropolitana de Curitiba, e eu espero a presença dos senhores deputados para que possam enriquecer ainda mais esse debate. Muito obrigado.